está enferma, restaure a saúde dele, se assim for possível. Abençoa também cada líder da tua igreja, que eles venham ser ungidos por ti, para levar a tua mensagem e trabalharmos para a tua causa. Jesus, não há outro lugar melhor para estar. Tua presença é o que nós precisamos. Te desejamos, Jesus. É que não há outro olhar igual ao teu. Nem segundo te distrai e nos persegues, tu nos persegues, Jesus.
Boa noite. Vocês estão cansados? Estamos no início da semana ainda. Boa noite. Graça e paz para você e sua família que escolheu nessa noite estar aqui junto comigo, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite, cada família representada, ou como família completa, ou como parte da família, mas está aqui nessa noite tão somente para poder ouvir a palavra do Senhor. E espero que nessa noite, mais uma vez, você saia daqui com o coração cheio da palavra do Senhor. Amém? Nessa noite, nós estamos partindo aí para o nosso terceiro tema da nossa semana de oração, onde o título é Embaixadores do Reino. Eu espero que, como o download de um vídeo, que cada dia uma porcentagem da sua vida esteja aumentando, né? Cada noite, através das bênçãos do Senhor que você vem recebendo toda noite. Eu acredito que quando uma semana, inclusive, Embaixadores do Reino, ali está escrito assim, ó, Semana de Reavivamento Espiritual. Então acredito que essa semana, ela depende mais de você do que de mim. Sabia disso? Porque a entrega do coração, a abertura do coração, está disponível para Deus, isso não sou eu que vai fazer. É você que tem que fazer por Ele. Então, para que essa semana seja uma semana de reavivamento espiritual na sua vida, você precisa abrir o seu coração para Deus. Você precisa estar disponível para Ele, para que Ele possa falar poderosamente ao teu coração. E nessa noite, nós iremos trabalhar com vocês aqui um tema bastante interessante. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24. Você percebe que praticamente a maioria dos textos que estão sendo ou lidos ou apresentados ali no telão, ele tem a ver com Provérbios. Porque Provérbios é conhecido como o livro da sabedoria. E nele apresenta muitos conceitos sobre a vida do sábio, a vida do tolo, né? E o embaixador de Cristo, ele não é um tolo, ele é um sábio, não é verdade? Porque a sua vida não está sendo conduzida por ele mesmo, mas está sendo conduzida pelo poder do Espírito Santo. Em Provérbios, capítulo 24, e o versículo 4, diz assim: Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Hoje nós iremos praticamente dar continuidade a um tema que eu dei apenas algumas pitadas ontem à noite. Ontem à noite, no primeiro tema, nós falamos sobre como nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Ontem nós falamos como a família honrar a Deus sendo o verdadeiro embaixador. E a gente falou um pouquinho ontem sobre finanças. Você se considera um bom administrador? Você está sabendo administrar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Uma das maiores riquezas que nós temos não é o dinheiro, é a saúde e o tempo. E como é que você está administrando aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Você tem sido um bom embaixador para o reino dos céus? Se Jesus voltasse hoje e chamasse os embaixadores aqui dessa terra, você se apresentaria diante do Senhor e falar: Senhor, presente, eu representei bem o teu nome aqui na terra, fiz a vontade do Senhor e por isso eu estou aqui para morar com o Senhor na eternidade. Ou será que você teria vergonha de se apresentar diante de Deus por não estar sendo um bom representante dele? Feche seus olhos e vamos orar pedindo ao nosso Deus que nos ajude a compreender a mensagem dessa noite. Oremos. Maravilhoso Deus, querido Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença. Nós reconhecemos, Senhor, total incapacidade de compreender aquilo que o Senhor quer falar para nós. Mas como o Senhor, ao subir ao céu, enviou o Espírito Santo para nos conduzir nesta terra, nós queremos pedir ao Deus Espírito Santo que nessa noite fale ao nosso coração e que ao sairmos daqui, Senhor, tenhamos a plena certeza de que o Senhor falou profundamente ao nosso ser e que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo nessa semana de oração. Coloco mais uma vez essa igreja, cada família aqui representada em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Olha só, aqui tem duas frases que eu achei bastante interessante e eu queria ler para vocês, que diz assim, ó: ou você controla o seu dinheiro, ou ele abandonará quando mais precisar dele. Segunda frase: quem não economiza no presente
é ladrão do seu próprio futuro. Você conhece alguém que está passando por crise financeira? Você conhece alguém que está passando por dificuldade financeira? Acho que não somente uma pessoa, né? Acho que várias, né? Eu estava fazendo uma pesquisa, e essa pesquisa revela que apenas 38% da população brasileira, eles têm um orçamento familiar. Ou seja, se 38% apenas fazem um tipo de orçamento familiar, nós temos aí 62% que não faz nenhum tipo de planejamento. Ele recebe o seu dinheiro todos os meses e ele ali meio que vira um malabarista, né? E todos os meses ele tenta ali, né, através de um malabarismo, ele tenta ali arcar com todas as despesas que foram contraídas naquele mês ou que são dívidas que foram contraídas ali com o decorrer do tempo. Com isso, as pesquisas revelam que as mulheres são mais endividadas do que os homens. Por que será? Você gosta de comprar, mulher? Sim ou não? Tem mulher que fala assim, estou estressada, então vou ao shopping, vou comprar. Vou comprar para sair do estresse, vou comprar uma bolsa, vou comprar um sapato. E para você ver que hoje, essa questão de compras, ele é algo que chama tanta atenção, que outro dia eu estava vendo um pequeno vídeo na internet, onde uma mulher estava saindo do shopping, estava ali andando nos corredores do shopping, e em cada braço dela, ela carregava pelo menos de 4 a 5 sacolas. Eu acho que é o sonho de toda mulher, né? Você entrar no shopping assim, sair com 4 sacolas de um lado, 4 sacolas do outro, né? Ali, realizado. E por onde ela passava, as pessoas ficavam observando, falavam, essa aí tem dinheiro mesmo, né? Porque quando você vai no shopping, no máximo você sai com uma sacola, não é verdade? É um sapato, né, uma roupa, é no máximo 1 ou 2, né? Mas esse monte de sacola não é tão comum você encontrar, a não ser que você tenha muito dinheiro, ou a não ser que você tenha um crediário muito grande, né, e ali está comprando no cartão. Mas essa pesquisa revelou, as mulheres elas estão mais endividadas do que os homens, porém, as mulheres são as que mais procuram negociar suas dívidas do que os homens. Os homens ainda têm essa, vamos dizer assim, essa morosidade, essa dificuldade de talvez acertar com seus credores, né? E aqui a gente traz para vocês essa frase que diz assim, ó: antes que a dívida nos separe, é melhor nos unir para fazer o orçamento. Foi a solução que um casal estava em pé de guerra. Um casal estava brigando constantemente porque eles não se acertavam. E eu me lembro, irmãos, que uma certa vez, em um período da minha vida, eu passei por muita dificuldade financeira. E eu me lembro que todas as vezes eu chegava no final do mês e quando eu pegava ali o balanço do mês, o dinheiro nunca dava para poder pagar o que eu estava devendo. E ali eu terminava de fazer o meu acerto e ia para o meu quarto chorar. Eu me ajoelhava ao pé da cama, começava a chorar de desespero, de agonia, porque dívidas... Tem gente que não se incomoda com dívida, né? Dorme tranquilo, anda aí, ó, sorrindo para todo mundo. Mas a dívida me incomodava, porque a dívida não me permitia eu ter uma qualidade de vida com a minha família. Eu não viajava, não podia comprar algo que nós gostávamos, não tinha dinheiro para poder comer fora, não podia fazer ali um agrado para a família, porque nunca tinha dinheiro. E quando eu terminava ali o meu orçamento, o meu acerto financeiro, ia para o quarto chorar, minha esposa ajoelhava do lado, chorava também, e nesse tempo a gente só tinha apenas Ana Luísa, que é a minha filha maior. E aí a Ana Luísa ajoelhava e chorava também, ela nem sabia o que era que estava acontecendo, mas já que estava todo mundo chorando, eu vou chorar também. Porque assim, a gente não gostava de compartilhar com as crianças, né, ali com a nossa filha mais velha, né, a situação, mas o fato é que realmente a dívida, ela traz hoje um desgaste emocional, ela traz desgaste, vamos dizer, material, porque ali você se sente impotente em atender aquilo que você contraiu, e também traz declínio espiritual. As pessoas que entram em dívida é porque elas também têm problemas espirituais. Você sabia disso? Por quê? Porque se lá em Mateus 6,33 diz que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e se eu estou entrando em processo de dívida e não consigo me acertar, é porque eu não consultei a Deus
antes de contrair essa dívida. Quando você entra numa concessionária para poder comprar um carro, principalmente em concessionárias assim de carros 0 quilômetro, normalmente quem vem atender os homens é uma mulher. E normalmente não é mulher feia. É uma mulher bonita, uma mulher bem vestida e uma mulher que fala bem. Vendedor tem que falar bem. É ou não é, Elinomar? Se não falar bem, não vende, né? E ela se aproxima ali, você olha aquele carro, né? E ela chega ali, né, com aquela lábia toda, né? Ah, você gostou desse carro? Sim, gostei. Aí ela vai lá porque você olha, quando você não tem dinheiro, você olha as coisas só por fora. Principalmente carro, você nem abre. Você fica olhando ali por fora, tal. Não, mas só estou dando uma olhadinha. Ela fala, não, mas observe esse carro. Deixa eu abrir aqui para você. Ela vai e abre a porta do motorista. Aí ela fala assim, sente nesse banco. Aí você já caiu na teia, meu amigo. Sente nesse banco, aí você sente. Você percebeu como esse banco ele é confortável? Esse banco ele é de couro, ele é feito desse material. Olha só, aqui do lado tem até um ajuste para tamanho. Se de repente você tem alguém na casa que é mais alto ou mais baixo, você pode levantar, você pode descer. Olha só, aí funciona o carro, a máquina. Dá só uma apertadinha no acelerador para você sentir o motor desse carro. Aí você... aí, agora fecha a porta do carro. Aí ela dá a volta, senta do outro lado do banco, ligue o ar-condicionado desse carro. Aí você liga, aí aquele ar-condicionado começa ali, né? Refrigerar todo o ambiente. E ela fala para você assim, imagine só você saindo com esse carro dessa concessionária. Você passando pela rua e as pessoas observando esse carro lindo, né? Você vai ficar até mais bonito dentro desse carro. Quando você descer do carro, pode ter certeza que as pessoas vão olhar para você com outros olhos. E ela pergunta, né? Magna, né? E ela pergunta assim, você gostou do carro? Como é que ele não gosta, né? Claro! E ela pergunta para assim, aí ela, agora desligue e vamos ali à mesa para me oferecer para você as melhores condições de pagamento. Meu amigo, só Jesus na causa para você sair ali agora daquele movimento. Então o fato é que muitas pessoas hoje elas são atraídas por uma boa lábia, por um bom produto, e acontece que aquela aparente felicidade ao adquirir algo pode se tornar um grande pesadelo. Tem muita gente que coloca a cabeça no travesseiro todas as noites e sofre de insônia, porque não sabe o que fazer, como pagar as dívidas. E aqui a gente tem aqui um dado importante do Serasa que diz assim, ó, os principais devedores, inclusive até julho, aumentou quase 1%, né, de devedores no nosso país. Diz assim, ó, que os devedores, eles estão entre a idade de 41 a 60 anos, eles têm ali onde representa a maior fatia, que é cerca de 35%. Depois nós temos pessoas da faixa etária entre 26 e 40, 34%. Acima de 60 anos, 19%. E os jovens entre 18 a 25 anos, 11%. Né? Os de 60 anos aqui é principalmente o crédito consignado. Os bancos todos os dias ligando para poder oferecer empréstimo. Eu conheço pessoas que ele tem um empréstimo, ele não pagou o empréstimo e ele pega outro empréstimo para pagar o empréstimo que ele está devendo. Porque o funcionário do banco liga para ele e fala assim, ou para ela, né? Olha só, você está devendo tanto, está dividindo em tantas parcelas, mas eu fiz aqui um balanço aqui, e se você pegar outro empréstimo, você vai quitar o anterior, você vai ficar devendo esse novo empréstimo, porém, vai sobrar uma gordurinha para você poder gastar. E ali, ó, cai na lábia, pensando que ali vai sobrar, e na verdade não sobra, né? Mas amigos, a Bíblia, ela nos apresenta, e eu quero fazer essa pergunta para você. Por que é importante uma organização financeira? Por que a Bíblia, tenho certeza, esse livro, ele é um livro fantástico, porque ele fala de tudo, inclusive sobre finanças. Você se lembra da história de um homem chamado José? José foi um homem sonhador, como você sabe, foi contar um dia o sonho para os seus irmãos, e aí ali naquele sonho ele revelou que ele sonhou que vários feixes, né, cerca de 12 feixes, ali 11 na verdade, ele era o 12º, se inclinavam diante dele. Ele ficava no centro e 11 se inclinavam. Além de 2 a mais, também se inclinavam ali diante dele, que representava ali seus 11 irmãos e os seus pais. Ele falou assim, mas José, que história é essa? Quer dizer que até os seus pais vão adorar você, vão se inclinar diante de você?
E aí o ciúme gerou dentro daquela casa, levaram ele, como você sabe da história, jogaram no calabouço, né, ali dentro de uma cisterna, depois venderam ele para o Egito. Depois de 13 anos que José estava na prisão, José foi convidado até a corte de Faraó para poder revelar o sonho. E ali ele revelou o sonho para ali o rei do Egito, e ele foi promovido. E José apresentou para Faraó ali um plano estratégico, porque o Egito ia passar por um período de fome, 7 anos de fome e 7 anos de bonança, e ele apresentou para ele ali um plano financeiro. Então Deus, ele é capaz de conduzir a vida de qualquer pessoa para que ela possa não somente administrar bem aquilo que ela tem, mas Deus pode levar você até para administrar a posse de outros, porque você tem a sabedoria dos céus. Então, queridos, por que é importante a gente hoje ter um planejamento financeiro? Primeiro, porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você viva de uma forma equilibrada, que você tenha uma vida tranquila, ou que você viva uma vida no sufoco. É claro que você tem uma vida tranquila. Agora, só que para você ter uma vida tranquila financeiramente, tem um preço. E aí é onde muita gente não está disposto a pagar o preço. Tem muita gente que quer adquirir algo que poderia demorar 5, 7 anos, mas ele quer para agora. E aí, muitas vezes, ele entra em financiamentos, em dívidas altíssimas, comprometendo não somente a renda dele, mas também a renda da família. Olha só o que é que diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. Na Bíblia, a administração inteligente é um dom de Deus. Como o apóstolo recomenda, buscar os melhores dons espirituais. Podemos também pedir-lhe sabedoria para cuidar de nossas finanças, principalmente em momento de crise econômica. Tiago 1, verso 5 diz assim, a busca da sabedoria é o conhecimento, que é o conhecimento nesse sentido dessa passagem. É recomendado. Esse é o dom polivalente. Todo mundo aqui tem dons. Deus deu para cada um de nós dons. Só que tem muita gente que não está sabendo usar. E um dos dons que Deus quer que a gente utilize de forma maestral, como fala aqui, dom polivalente, que a gente tenha maestria, né, que a gente tenha habilidade de poder desenvolver esse dom, é o dom de administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu conheço muita gente que já teve assim uma condição financeira muito boa e hoje está passando por crise financeira porque não soube administrar. 90% das pessoas que ganharam na Mega Sena, hoje elas estão com a vida pior do que antes de ganhar na Mega Sena. Muitas pessoas, artistas que ganharam esses reality shows aí, aqueles que não souberam investir, muitos hoje voltaram a profissões e a trabalhar em coisas que a fama deles não levaria a eles trabalhar daquela maneira, e eles acabaram voltando. Por quê? Porque estouraram todo o dinheiro. Uma pessoa, quando ganha uma grande soma em dinheiro, a primeira coisa que ela pensa é o quê? Comprar tudo aquilo que ela não tem. Aí ela vai fazer o quê? Aí ela começa a comprar carros, ela começa a comprar casas e começa a gastar o dinheiro com viagens. Quando é homem, normalmente ele faz o quê? Ele abandona a família e aí ele vai gastar o quê? Com a farra. Ele chega lá numa boate, não, agora eu vou pagar para todo mundo, imaginando que aquele dinheiro nunca vai acabar. Mas Deus espera de nós, como filhos de Deus, que nós tenhamos sabedoria para administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Por quê? Porque o dinheiro que está nas nossas mãos hoje, ele pode acabar a qualquer momento, sim ou não? A qualquer momento, aquilo que você tem, ele pode acabar. Uma recessão econômica, uma crise no nosso país, como a gente está enfrentando, se você não souber administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, sem dúvida, você irá passar por crise. Em Provérbios 24, verso 6, há vitória na multidão de conselheiros. Portanto, não se debata sozinho e nem queira reinventar a roda. Hoje não, já há alguns anos, está na moda agora a questão de investimentos. E quando você abre na internet, de vez em quando você encontra o vídeo de algum influenciador falando sobre investimentos. E tem muitos investimentos que são bons, e tem muitos investimentos que é só conversa fiada. E aí tem muita gente que mergulha
deposita rios de dinheiro naquela pessoa, no que ela falou, e quando menos espera, da noite para o dia, perde tudo o que juntou por muitos e muitos anos. História de pessoas que inclusive venderam sua casa, venderam tudo que tinha para aplicar em um único fundo, e aquele fundo faliu, e a pessoa acabou perdendo tudo o que juntou com muito sacrifício. Então veja, a gente precisa o quê? Na multidão de conselhos, há o quê? Vitória. Peça conselho. Se você quer fazer um investimento, se você quer fazer algo, peça conselho. Agora peça conselho para pessoas sábias, pessoas de oração, pessoas temente a Deus. Não peça conselho para qualquer pessoa. Ah, porque fulano você aparentemente olha, parece que ele está bem de vida. Você não sabe, de fato, onde é que aperta o sapato dessa pessoa. Tem gente que tem casas, tem carro, mas está com a corda apertada aí pelo pescoço. Deve aí, rios de dinheiro. E está ali, entrando no limite, no crédito especial, e vai chegar um momento que o quê? O banco vai vir tomar tudo, porque não paga o que deve. Então, queridos, tenha sabedoria. Primeiro conselho, para que nós possamos ser mordomos, embaixadores fiéis a Deus, e para que a gente venha realmente cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos, primeiro, como nós acabamos de ver ali, a gente precisa fazer porque é a vontade de Deus. Segundo, porque traz bênçãos. Cada recurso, cada moeda que vem para as tuas mãos, é como se fosse uma semente. Você tem uma semente nas mãos, aquela semente você tem duas escolhas. Ou você guarda aquela semente, em algum momento ela pode desaparecer, ou aquela semente você pode plantar e ela pode se multiplicar. Agora você precisa de sabedoria e inteligência. Aí onde muitos falham, porque pegam o seu dinheiro, aplicam naquilo que não vai trazer um recurso ou um rendimento a longo prazo, só quer a curto prazo. Primeiro erro para pessoas que investem é o quê? É a pessoa achar que vai investir hoje, ele está pobre hoje e amanhã ele está rico. A impaciência. Tem muita gente que é assim. Ele pega o dinheiro e fala, não, aí entra numa pirâmide. Já ouviu falar de pirâmide? Muita gente perdendo dinheiro em pirâmide. Vai lá, deposita todo o dinheiro, aí quem está lá em cima é sempre o que recebe mais. E sempre quando acontece a pirâmide, você nunca é o segundo nem o terceiro, você é o último. Você é lá do pezinho da pirâmide, para sustentar quem está lá em cima. E aí você vai sustentando, quando você está chegando perto de receber o seu, a pirâmide cai. A página da internet cai, a plataforma financeira cai e a pessoa também cai. Então tem muita gente hoje que está, em vez de buscar a Deus para receber as bênçãos, estão pegando as bênçãos que Deus deu para ele e está colocando nas mãos do devorador. E aí não tem como você ter sucesso. Lucas capítulo 14, verso 28 diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem o que se tem como acabar. Por onde você passa, em qualquer lugar dessa cidade, na maioria dos lugares, você vê construções inacabadas. Quando você olha para uma construção inacabada, que lá já está criando matos, lodo, os bandidos já estão entrando lá para fazer coisa errada ali dentro. Qual o primeiro pensamento que vem na sua mente? Quando você olha uma construção inacabada e ali está abandonada, a primeira coisa que vem na minha cabeça, sabe o que é? Não planejou. A pessoa começou a construir algo, o dinheiro não deu e ele simplesmente abandonou. E tem muita gente que é assim. Ele vai construir uma casa e fala, não, esse dinheiro que eu tenho aqui dá. Quando ele menos espera, o que tem que gastar naquela casa vai triplicar, quadruplicar e ele não tem como marcar aquilo. E aí quem vai passando na frente daquela casa é até um mau testemunho, principalmente para o crente. Fala, eita, coitado do meu irmãozinho. Começou a construir e não deu conta. Olha como é que está a casa aí. Aí você olha para a casa do vizinho, né? A fachada toda bonita, a casa toda acabada e a sua inacabada. É um mau testemunho, irmãos. Se torna até um mau testemunho. Por quê? Porque você não planejou. E a gente precisa planejar. 3 coisas que o orçamento financeiro pode revelar para nós. Primeiro, o orçamento revela a situação da família. A esposa vai lá e pergunta, meu bem, como é que está a finança da casa? Não, está tudo bem, está tudo tranquilo. E às vezes está no buraco. Segunda coisa, ajuda a controlar o consumismo. Você anota aquilo que você gasta? Quantos aí anotam? Quantos? Pouquíssimas mãos eu vi sendo levantada. Isso é falta de planejamento. Você precisa
Você precisa anotar cada centavo que sai da sua conta. Porque quando você chega no final do mês, sabe o que acontece? Você vai pegar todo o seu gasto, com todas as suas saídas, você vai agora o quê? Diminuir pelas suas entradas. E ali você vai tirar a prova dos 9. Se ficou em vermelho, é porque você gastou mais do que você ganha. Aí onde é que entra? Você vai olhar o quê? Controlar o consumismo. Aí você vai olhar naquela lista lá, quantas vezes eu comi fora? Poderia ter evitado. Quantas vezes eu viajei esse mês? Poderia ter viajado menos. Quanto eu comprei de roupa que eu não precisava? Poderia ter comprado menos. Então as pessoas, elas estão entrando hoje em colapso financeiro por escolhas. Organiza também o movimento financeiro da família. Você vai saber quanto é que você pode gastar todos os meses quando está tudo o quê? Anotado. Lá em casa, quem cuida do orçamento familiar sou eu. Então lá em casa é tudo anotadinho. Eu chego com a esposa e falo assim, ó, gastamos tanto. Aí eu vou lá, ó, tanto foi para isso, tanto gastamos de compra, tanto foi a parcela do carro, tanto foi para isso. Aqui está todas as saídas. Agora vamos somar as entradas. Está aqui o teu salário, está aqui o meu, tal. Deu tanto. E o que é que deu no final? Saldo positivo. Maravilha, então o orçamento está tranquilo. Mas já teve meses que meu orçamento foi negativo. Exemplo disso, mês passado. Mês passado a gente deu uma exageradazinha e ficamos no vermelho. Acabamos exagerando aí, comprando algumas coisinhas a mais. Já esse mês a gente falou o quê? Vamos pisar o pé no freio. E aí esse mês a gente já está o quê? Já está respirando de forma tranquila. Por quê? Porque mesmo ficando no vermelho no mês passado, o que é que aconteceu? Nós temos uma reserva de emergência. Para essa reserva de emergência, justamente atender os momentos o quê? Inesperados, como esse orçamento que ficou no vermelho. Por isso que você tem que guardar 30% da sua renda na reserva de emergência. Porque se acontecer alguma coisa de errado, você vai buscar de onde? Não é no banco, não é do limite especial, não é do cartão de crédito, não é do agiota, é da tua reserva de emergência. Vai lá, pega, cobre, mês que vem pisa no freio e aí as coisas vão andar melhor. O plano orçamentário alivia a ansiedade e as tensões e os conflitos tendem o quê? A diminuir. Eu tinha colocado aqui uma estatística, mas resolvi tirar porque ia entrar um pouco em conflito do que eu falei para vocês ontem. Mas eu vou falar sobre isso. Tem uma estatística no Globo, inclusive essa estatística é de 22/5/2025, que revela que a maioria dos casais hoje estão entrando em briga, sabe por quê? Porque não se entendem em relação à junção das rendas dentro do lar. Não querem juntar, marido e mulher não querem juntar os salários como um único para poder pagar as dívidas e arcar todas as despesas da casa. E aí entra o quê? Em briga. Por isso que eu falei para vocês que o meu exemplo não é exemplo para ninguém. Mas eu percebo que o que acontece lá em casa, irmão, é divino. Quando algo é direcionado por Deus, não dá confusão, não tem olho grande, não tem egoísmo. Por quê? Porque todo mundo está pensando no bem-estar da família, não está pensando no seu bem-estar. Isso é egoísmo. Isso é o quê? Egocentrismo. Todos nós temos que viver centralizado em Cristo. Todo cristão tem que ser o quê? Cristocêntrico. Se Cristo Jesus for o autor do meu pensamento, se ele for a prioridade do meu pensamento, ele também vai ser a prioridade do meu coração. Porque o que ocupa o meu coração e o seu não deve ser o dinheiro. O que tem que ocupar o nosso coração é Jesus, que é o dono da prata e do ouro. E aí ele vai dar tudo o que você precisa. Porque o desejo de Deus é que a gente viva bem. Porém, você vê aqui ó, nesse desenho, ó, 4 pessoas, cada um com um pensamento diferente. O marido está pensando no dinheiro, a mulher está pensando na casa, a filha está pensando em comprar vestido e a outra filha está pensando em comprar brinquedo. E assim é a casa de muita gente, pensamento dividido. Cada um está pensando no seu bem-estar, nunca no bem-estar o quê? De toda a família. E aí eu pergunto para você, como uma família dessa vai viver em unidade, em conexão, se cada um está pensando de uma forma diferente? Só existe uma forma da família pensar de maneira igual. É quando todas as mentes forem conduzidas pelo poder do Espírito Santo. É a única maneira. Agora, quando as mentes são controladas pelo consumismo e pelo egoísmo, o Espírito Santo não irá conduzir a mente dessa pessoa. Travou aí?
Então, queridos, nós precisamos entender que Cristo Jesus, ele tem total interesse em dirigir a nossa casa. Mas tem muita gente que é assim, ó, Senhor Jesus, dirige a minha vida espiritual. Agora a minha vida financeira, deixa que eu tomo conta, o Senhor não precisa se meter. Não se intromete, Senhor, porque daqui cuido eu. Como nós servimos a um Deus que a gente inclui Ele na nossa vida apenas onde nós queremos. Apenas no espaço que você acha que cabe, você coloca Jesus. É impossível você ser feliz dessa maneira. Onde, na parte espiritual, Deus tem que deve estar. Na parte financeira, não. Na parte acadêmica também não, porque eu escolho o que fazer. Então a gente precisa ter cuidado. Olha só. Aqui diz assim, ó, terceiro ponto. Qual foi o primeiro ponto? Quero saber se vocês estão prestando atenção mesmo. Qual foi o primeiro ponto que nós falamos a respeito? Porque é importante as pessoas terem um orçamento familiar para poder viverem bem dentro de casa. Primeiro ponto, qual foi? Vocês estão ruins de memória, hein? Primeiro ponto, irmãos, que nós colocamos ali, é porque é a vontade de Deus. Segundo ponto, qual que é? Falamos agora há pouco. As bênçãos de Deus. Quando você tiver um orçamento controlado, equilibrado, as bênçãos de Deus vai continuar caindo na sua casa. Terceiro ponto, porque incentiva a unidade e educa os filhos. Nós vivemos em um país que não se fala sobre educação financeira, inclusive dentro de casa. Nas escolas não falam, no trabalho também não fala, cada um se vira, e dentro de casa também não se fala. E a gente está vivendo em um mundo cada dia mais o quê? O pai é descontrolado, a mãe é descontrolada, os filhos também se tornam descontrolados. E aí vai só respingando. Esses filhos, quando crescem, eles se tornam, na maioria das vezes, iguais aos pais. Em vários aspectos, inclusive financeiro. Então a gente precisa ensinar aos nossos filhos. No livro Lar Adventista, página 74, diz assim, ó, todos devem aprender a tomar notas de suas despesas. Lembra o que eu falei agora para vocês? Anote o que você compra. Eu não preciso anotar, porque tudo que eu compro eu pago no Pix. Então eu só vou lá no extrato Pix, olho tudo que está lá, está tudo discriminado. Aí eu pego lá no caderninho e anoto um por um. Então eu não ando com dinheiro físico, é tudo no Pix. Aí eu vou lá, tiro o extrato, mostro para a esposa, está aqui tudo direitinho e a gente resolve. Só que a gente precisa criar esse hábito. Por quê? Tem gente que fala assim, ó, ai meu Deus, eu não sei o que é que eu fiz porque nem o dízimo eu tirei e o dinheiro acabou. Falta de planejamento. Primeira coisa, irmãos, quando nós recebemos o nosso dinheiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a nossa fidelidade com Deus. Não deixe por último não, porque não vai sobrar. Primeira coisa, tire o seu dízimo e a sua oferta. Crie o hábito de ter uma oferta de quê? Sistemática, não apenas uma oferta que sobra. O dízimo é 10%, a oferta é sistemática. Todo mês o que é que você faz? Tira um valor, troca aquele valor e todos os cultos você leva. Como eu falei para vocês, lá no meu carro tem uma bolsinha, uma carteira que está lá trocado, nota de 10, de 5 e de 2. Eu vou lá todas as vezes que eu vou ao culto, quando eu me lembro, né, às vezes eu esqueço, mas eu vou lá, tiro o meu, tiro das meninas, entramos aqui e ofertamos. É o único dinheiro em espécie que eu pego. O restante é tudo através de outra maneira. Então, a gente precisa educar os nossos filhos para que eles não venham ter o quê? Dificuldade lá na frente. Por que eu coloquei essa foto aqui para vocês? Para mostrar duas coisas para vocês. Primeiro, essa foto aqui, vocês podem perceber que não tem muita diferença dos dias de hoje, né? Eu não tinha muito cabelo, magro, né? Enfim. Mas essa foto aqui foi quando eu estava comportando. Eu era teologando e eu fui para o Rio de Janeiro. E aqui é uma das famílias que comprou aqui um valor substancial, né? Compraram uma bife, sucos e shakes, não lembro o nome desse livro aqui, alguma coisa do corpo. Compraram ali também o Filhos Vencedores, Felizes no Amor, a assinatura da Vida e Saúde e a assinatura do nosso amiguinho. Um pacote ali bem expressivo, né? Essa família comprou. E aqui ao lado eu coloquei a minha filha. Aí você fala assim, o pastor colocou aí porque a menina está tirando a foto fazendo graça, mostrando a beleza. Não. Essa aqui é uma foto que um dos dias que eu deixei a minha filha comportar aqui na cidade.
Aqui eu deixei ela e ela estava na porta dessa casa aqui batendo, e antes de bater eu peguei e tirei uma foto dela. Por que eu estou mostrando essa foto para vocês? Sabe por quê? Porque a gente precisa ensinar os nossos filhos a valorizar cada centavo que entra dentro da nossa casa. A minha filha disse que quer comprar um celular novo. Eu falei, então você vai comportar. Eu tenho condições de comprar um celular novo para minha filha. Mas é aí que está o grande problema, irmãos, na vida de muita família, porque tudo que os filhos pedem, os pais dão. E aí os filhos não estão valorizando cada gota de suor que você gasta lá no teu trabalho. Por quê? Porque tudo é de mão beijada. Ensine o seu filho a fazer alguma coisa para que ele possa levantar algum recurso, para que ele possa valorizar o dinheiro. É muito diferente quando você dá um dinheiro para o seu filho e quando ele adquire aquele recurso trabalhando. Lá em casa é assim, todos os meses a gente dá uma mesada para as meninas. Um valorzinho fixo lá que a gente dá para elas. E aí quando a gente vai sair, por exemplo, fomos ali no shopping. Quero tomar uma casquinha. Falei, beleza, vamos tomar uma casquinha, mas cada um paga a sua. Oxe, mas como assim, pai? Por que você não paga? Porque vocês têm dinheiro. Você tem dinheiro, gaste do seu. Você pode até olhar para mim, eita pastor, mas tu é miserável, hein? Não é questão de miserabilidade, irmãos. Não é questão de mesquinhez. Mas a gente tem que ensinar para os nossos filhos que o que nós damos para eles, eles têm que administrar, só que eles têm que saber que o quê? Que eles também têm que gastar aquilo que a gente está dando para eles. Por quê? Para não ficar sempre pendurado na gente. Tudo é meu pai, tudo é minha mãe. Ensine o seu filho a trabalhar. Inclusive, a psicologia está muito preocupada, porque a adolescência agora, ela se tornou adolescência estendida até 25 anos de idade. Porque tem filhos dentro de casa, com 25 anos de idade, comendo e dormindo e dependendo do pai e da mãe. Isso é um problema sério para a sociedade. Porque muitas vezes somos nós pais que criamos filhos preguiçosos. Ai, tadinho. Eu vou botar ele no sol para trabalhar, tadinho. Tadinho? Tadinho é de você, que vai ter que ralar mais para poder sustentar ele. Porque enquanto você está ralando lá, ele está que nem uma traça comendo o que você deixou dentro de casa. Porque pense gente que come, é pessoa que fica dentro de casa. Não gasta energia, mas come, meu amigo. E aí quando você chega, você vai no armário e já não tem mais nada. Por quê? Porque as traças comeu. E só come e dorme. Come internet. Come e vai para a internet. Gente, a gente precisa ensinar os nossos filhos, porque é uma ordem do Senhor. Ensinar os nossos filhos a valorizar os centavos. A cada centavo que entra, porque vem de Deus, só que ele acaba. Às vezes eu chego para meus filhos e falo assim, vocês estão pensando que eu sou Banco Central, hein? Não sou Banco Central não, gente. Você acha que o meu dinheiro não acaba? O dinheiro acaba. Então a gente tem, a Ellen White fala assim, ensine aos seus filhos a contar os centavos para que eles possam alcançar os reais. Na linguagem de hoje. Ensine aos seus filhos a contar o valor pequeno. Então, voltando aqui à história da minha filha. A minha filha comportou cerca de mais ou menos uns 15 dias aqui com a equipe de estudantes que estava aqui em Paraupebas. Mas, pastor, a equipe foi 60 dias. Por que o senhor deixou só 15? Sabe por quê? Com medo da minha filha ser estuprada. A minha filha foi assediada várias vezes aqui nessa cidade. Homens chamando ela para ir para um motel. Uma menina de 16 anos, pelo menos aos meus olhos é uma menina bonita, mas que estava sendo assediada constantemente por homens aqui no Pará. Aí como é que eu vou colocar minha filha em risco para ela poder alcançar recursos, ali correndo o risco de sacrificar a sua pureza? Então os dias que ela conseguiu comportar, ela conseguiu levantar quase R$500. Vendeu alguns livros ali com algumas colegas, sozinha, trabalhou, levantou quase R$500. Hoje, de vez em quando eu olho lá no aplicativo do banco dela, filha, deixa eu ver quanto é que está aí. E ela tem alguns dinheirinho lá, que minha filha é bastante econômica, a mais velha, a mais nova está aprendendo mais. Mas hoje ela tem poupado quase R$1.000 na conta. Está lá guardadinho, para comprar o quê? Para comprar o celular dela. Mas tudo foi com o quê? Trabalhando, ela faz trabalhos na escola, tem um colega que não quer fazer o trabalho, ela se oferece para fazer, ganha R$20 de um, 30 de outro. E aí ela vai juntando o dinheirinho dela. Agora tem filhos por aí, que a gente vê, que tudo que vai lá o pai dá. Quer um tênis de R$500, o pai dá. Quer uma calça de R$500, a mãe vai dar. Você acha que você está educando seu filho dessa maneira? Não está.
Então a gente precisa realmente educar os nossos filhos de acordo com a vontade de Deus. Por quê? A dívida escraviza a família e causa muitos males, por isso desonra a Deus. A dívida, irmãos, é uma desonra a Deus. Não está dizendo que você não deve contrair dívidas, mas é quando você contrai uma dívida que está tirando a sua paz e o teu sossego. Agora, quando você contrai uma dívida que está dentro do teu orçamento e você está conseguindo arcar tudo direitinho, está tranquilo, está saudável. Então, nós precisamos realmente o quê? Tomar algumas medidas para vencer as dívidas. Primeira delas, use o freio da arrumação. Comece a organizar a sua casa. Sente com a sua família e anote todo o orçamento familiar. Quais são as entradas? É só o pai que trabalha? Vai anotar lá o salário do pai. Anota lá o valor que gasta com alimentação, o valor que gasta com combustível, se você tiver veículo, água, energia, internet, coloca tudo lá. E aí você vai ver se o dinheiro que vocês estão recebendo, se realmente está dando para viver ou somente para sobreviver. Então organize a sua casa, faça isso, que isso é essencial não somente para você viver bem hoje, mas para que você possa ter uma aposentadoria tranquila. A minha filha, como eu falei para vocês ali, o dinheirinho que ela tem guardado lá, ela não deixa guardado na poupança. Eu ensinei para ela fazer o quê? Aplicação. Aí ela aplica lá em títulos e aquilo ali vai tendo um rendimento diário. Centavos rendendo ali, 10, 20, 30, R$1, dependendo do valor. E ali vai rendendo dinheiro. O dinheiro está parado, né? Aos nossos olhos, mas está trabalhando, né? Enquanto você dorme, o dinheiro trabalha para você. É só você fazer o quê? Com inteligência. O segundo passo é o quê? Toque de recolher. Na maioria das vezes, quando você está devendo, é o quê? É hora de não avançar, é hora de você retroceder. Então aqui diz assim, ó, no toque de recolher, ninguém mais vai viajar. Tem gente que está devendo a Deus e o mundo, mas não, eu quero viajar, eu preciso viajar. Tu tem condição de viajar? Quando você viaja, você gasta gasolina, você desgasta o seu carro, você gasta com comida, você gasta com hotel, saiu de casa, meu amigo, colocou o pé para fora, você está gastando. E aí não tem condição, você está devendo a Deus e o mundo, aí tem um dinheirinho lá, não, eu vou viajar, porque não paga quem você está devendo. Aí em vez de pagar os credores, não, eu vou viajar, ainda bota a foto lá no status. Aí está lá o credor olhando, me pagar ou não me paga. Mas olha aí, viajando. Olha lá, está viajando, curtindo lá em Salinas, né? Foi lá para Caldas Novas. Então isso é uma irresponsabilidade da própria pessoa. Você tem o dinheiro, você prefere curtir de que arcar com as suas responsabilidades financeiras. Não podemos agir com total irresponsabilidade, porque isso não é o quê? Não é de Deus. Está desonrando o nome de Deus. Então, se quer viajar, né? Eu não estou dizendo que agora, é proibido, pastor, e agora como é que vai viver? Não vá para um lugar longe, vá para a casa de um familiar. Vá para um lugar perto, onde você vai, o quê? Os gastos são menores, não vai gastar com hotel, vai ficar na casa de parentes. É o resultado, infelizmente, de você o quê? Muitas vezes onerar o teu orçamento. Evite comer fora de casa. Passo seguinte, economia de guerra. O que é economia de guerra, irmãos? Todo o exército de casa tem que trabalhar em favor disso. Não adianta um economizar e o outro gastar. Aí, meu amigo, não tem jeito. Tem mulheres que falam assim, não, meu marido trabalha para me gastar mesmo, para eu gastar. Não é bem assim, não. Cuidado com os gastos que você está fazendo, se você não está sufocando seu marido, é o tempo dele entrar em depressão. De tanto gasto, de tanta fatura de cartão de crédito que está chegando, e aí você fica feliz, o restante da família não fica. Então, qual que é a estratégia de guerra? Todos os soldados trabalharem, né, em um único propósito. Ninguém vai gastar. Ninguém vai comprar mais nada. Vamos trabalhar e nos unir para o quê? Para arcar aquilo que nós estamos devendo. Por que não, né, ter um trabalho extra, né? Por que não ter um trabalho extra? Aqui diz assim, ó, terceiro fator, é preciso aumentar a renda familiar. Se o que você ganha não está dando para pagar as dívidas, é hora de procurar alguma coisa para aumentar a renda. O que é que você sabe fazer? Às vezes você sabe fazer pão. Vai vender pão. Ah, mas eu tenho vergonha. Vergonha é você passar pela rua do comércio aqui e você passar assim, ó. Ou passar pela outra rua com medo de alguém te reconhecer. Isso é vergonha. Faz um pão, faz um bombom, né?
explorar seus talentos caseiros, artísticos, né? Que podem render alguma coisa. Vale tudo para você aumentar a renda, tudo que seja honesto. Tá certo? Não vai vender teu rim no mercado negro não, viu? Para pagar a dívida, viu? Não vai vender os filhos não, viu? Tentar vender os filhos. Então, tudo que seja honesto para aumentar a renda vale a pena. Tá certo? Para que você possa o quê? Entrar em equilíbrio. E por último, o milagre da multiplicação. Aí agora, depois que você terminou, arcou todas as suas dívidas, agora trabalhar na multiplicação daquilo que você está recebendo. Trabalhar dentro de um orçamento, para que não venha onerar o teu orçamento, mas fazer multiplicar aquilo que você ganha. Se você todos os meses tem condição de tirar 30% da sua renda para poder guardar, aquilo ali vai multiplicar. Coloca o dinheiro para trabalhar em teu favor. Entra lá no teu banco, lá, procura lá um título chamado renda fixa e procure lá um rendimento de liquidez diária e de resgate imediato. É o que eu faço. O dinheirinho que eu tenho guardado lá, eu coloco em liquidez diária. Outro dia eu estava olhando, teve um rendimento lá de R$160 na minha conta. Claro que não foi de um dia, né? É a soma, está lá guardado o dinheiro. E aí ele vai rendendo o quê? Ele vai trabalhando para mim. Enquanto eu estou dormindo, o dinheiro está trabalhando para mim. Não adianta você ter R$300 lá na sua conta e não está fazendo nada com ele, está lá parado. Bota o dinheiro para trabalhar em algo o quê? Risco baixo, seguro, o meu é liquidez diária, resgate automático, a hora que eu quiser eu vou lá, resgato. Num banco seguro, eu coloco em banco físico, não coloco em banco digital. Banco físico, a conta onde eu recebo meu salário todo mês, pronto. Eu estou cercado o quê? De segurança, tranquilidade, risco baixo e ainda está rendendo o quê? Um dinheirinho que eu estou emprestando para o banco. Peça a orientação de alguém e experimente o quê? Experiente de confiança e comece, né, uma poupança em um fundo de investimento. Poupança não é investimento. Procure um investimento de baixo risco e que venha trazer para vocês uma liquidez, né, ali interessante. Eu termino com esse texto, Testemunho para a Igreja, volume 2, página 432 e 433. Foi-me mostrado que vocês, meu irmão e irmã, têm muito que aprender. Não estão vivendo dentro dos recursos disponíveis. Não aprenderam a economizar. Se ganham elevado salário, não sabem como fazê-lo render o máximo possível. Consultam o gosto e o apetite em vez da prudência. Às vezes gastam dinheiro em certa quantidade de alimento que seus irmãos não podem pensar em saborear. O dinheiro sai de seu bolso com muita facilidade. A abnegação é uma lição que ambos ainda necessitam aprender. Olha o conselho aí da vovozinha Ellen White. Você precisa o quê? O que é que ela diz ali? Precisam aprender a economizar. E quando você ganhar mais, ter sabedoria de como administrar. O maior erro que as pessoas cometem hoje, sabe qual que é? Ela está ganhando aqui um salário mínimo. Aí no próximo mês, ela aumentou o salário dela para 2. Aí naquele mês, ela já quer viver um padrão elevadíssimo porque aumentou a sua renda. Ela tem um carro financiado, terminou de pagar, né, ali o financiamento. Em vez de aguardar um pouco agora, né, porque o carro está bom, compra outro carro e entra em outra dívida. Se o carro está bom, está atendendo às necessidades, agora é hora de você colocar o nariz fora, sair de debaixo d'água. Uma parcela de R$1.000, R$1.800 você paga num carro. Encerrou ali o financiamento, o que é que você tem que fazer? Fica ali uns 6 meses, 1 ano, aquele 1.800 que você pagava a parcela todo mês, coloca agora o quê? Num fundo de investimento e guarda. Não estava dentro da sua renda aquele valor todo mês? Não, mas agora eu vou trocar de carro. É esse problema que acontece na vida de muita gente. O consumismo, o desejo de aparecer, de mostrar para as pessoas, o desejo de ter e aparecer. Não é o desejo de Deus para a vida de cada um de nós. E nessa noite eu faço um apelo para você. Querido irmão, Deus, Ele todos os dias, Ele bate a porta do nosso coração. Mas a minha pergunta é, você tem deixado Deus entrar no seu coração para que Ele possa fazer uma mudança, a mudança necessária? Porque Deus, Ele quer fazer a mudança em todos os aspectos da nossa vida, inclusive nas nossas finanças. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Deus ser Deus. Ele nunca vai deixar faltar para você o que é necessário. O problema é que nós sonhamos com o que é além do que é necessário.
E vamos para Deus pedir todos os dias. Em vez de pedirmos a sua presença, em vez de pedirmos o poder do Espírito Santo, estamos indo a Deus apenas em busca de coisas, bens materiais. Deus é capaz de tornar qualquer um de vocês aqui, como eu, rico e milionário, se assim Ele quiser. Mas se Ele vê que com o salário mínimo você não sabe administrar, Ele nunca vai colocar mais em suas mãos. Então, meus queridos, que Deus abençoe grandemente a sua família, que Deus te ajude para que você seja um bom mordomo, que você aprenda a cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos, para que Deus faça prosperar aquilo que Ele já te deu, para que seja um testemunho vivo de que você não serve o Deus desse mundo, não serve o Deus do dinheiro, mas serve o Deus Todo-Poderoso, o Deus que te dá vida, saúde e aquele que mantém a sua família. Quantos nessa noite gostariam de pedir ao Senhor mais sabedoria para poder conduzir a sua família, principalmente através das suas finanças? Fique em pé que nós iremos orar. Querido e bondoso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela traz para nós, Senhor, informações tão importantes como essa, de que o Senhor, Ele se preocupa com a renda da nossa família. O Senhor Jesus está interessado que a gente viva bem aqui nessa terra, que a gente não passe necessidade. Mas, Senhor, quem sabe aqui nesta noite, eu esteja falando para alguém que está passando privação, Senhor, justamente por não ter sido um bom administrador. Mas eu peço ao Senhor que dê força para essa pessoa, se aqui existir, para que o Senhor ajude para que essa pessoa consiga resolver as suas dívidas e possa dormir de forma mais tranquila, confiando em um Deus que tem cuidado dele 24 horas. Senhor Jesus, nos ajude a colocar dentro do nosso coração aquilo que é de mais importante, que é o Teu amor, a Tua bondade, e que o Senhor nos cerque de sabedoria, para que aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que a gente não venha colocar na mão do devorador, mas que a gente venha colocar ao Teu dispor, e que o Senhor nos dê sabedoria para administrar a nossa vida e a vida da nossa família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amanhã continuamos a nossa semana de oração. Convide um amigo para poder participar dessa programação, que eu tenho certeza que assim como você está sendo beneficiado com as palavras de Jesus, eu tenho certeza que seu amigo também será. Que Deus abençoe e uma excelente noite para todos.